Olá, sejam muito bem-vindos ao programa De Dentro para Fora. Acreditamos que a transformação vem de dentro. Hoje nós estamos num dia muito especial. Hoje nós estamos recebendo uma dupla muito especial. Não me canso de dizer isso. Gisele Jensen e Bárbara Jensen, da Joias Charmon. Elas vão contar para nós se é possível uma sociedade familiar. Você acredita que é possível uma sociedade familiar? Gisele, com uma expertise comercial, analisa tendências, ela trabalha já na área de moda e ela promove o desenvolvimento da Charmon. Já a Bárbara é designer, ela que faz essas joias, desenha essas joias maravilhosas e elas vão nos contar como que surgiu a empresa, quais são os desafios que elas enfrentam, num papo franco e reto. É isso que nós vamos falar. Então, vamos começar? Gi, pode se apresentar e contar um pouquinho para nós da sua trajetória? Prazer estar aqui, né, Mirtz, com você. A gente agradece essa oportunidade como empresa, eu e a Babi. E eu chamo ela de Babi, não de Bárbara, né? Pois é, eu também chamo ela de Babi. Eu não sei chamar ela de outro Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. E eu trabalho com consultoria de imagem também, né? Fiz o curso há alguns anos atrás, em função da Charmon, porque foi uma necessidade que nós duas vimos para questões de tendências, entender sobre moda, ter mais conhecimento nessa área, enquanto a Babi aí se especializou na área de design de joias. E nós somos a dupla perfeita, porque nós somos decidimos tudo junto, mas cada uma agrega no seu talento especial, né? Verdade. Então, a gente dá muito certo. Hoje, de manhã, a gente conversando, realmente foi nessa conclusão que a gente até falou assim, nós somos diferentes, temos funções diferentes, mas decidimos tudo junto. Na essência, né? Somos 100%. Isso mesmo. Bárbara, conte um pouquinho de você e dessa conexão que vocês têm juntas na joia e como cunhadas também, né? Então, eu sou a Bárbara, Babi para as mais íntimas. Sou designer de joias hoje, também sou administradora. E o design veio junto com a Charmon. A partir do momento que nós decidimos iniciar a sociedade, é que eu olhei um pouco mais para esse sonho meu que estava engavetado e resolvi tirar ele da gaveta e colocar em prática. Então, eu voltei a estudar depois da maternidade, depois de um tempo parada, para colocar em prática aquilo que eu já tinha no meu coração, que era trabalhar desenhando, usando a minha criatividade, usando aquilo que Deus me deu como dom, em algo que eu via valor, em algo que eu via propósito. E é assim que eu comecei. Uau, que interessante, né? Nós estávamos aqui conversando um pouquinho antes de começar, tem uma curiosidade, né? Vocês duas são cunhadas, né? E vocês podem falar um pouquinho sobre essa curiosidade que nós estávamos conversando aqui? Vocês falaram que vocês são mais irmãs do que cunhadas. Isso. Vamos entender um pouquinho como que é isso. Pode falar. Então, nosso sobrenome de solteira é Silva. Eu sou Silva de uma família, ela é Silva de outra família. E nós casamos, né? E os irmãos com o sobrenome. Então, a gente brinca que a gente é irmã de sobrenome. Então, a gente é mais irmã do que cunhada. Porque a gente veio do Silva, né? Nós duas. E acrescentamos o Jansen dos maridos. Depois. Então, nós somos irmãs de sobrenome. De sobrenome também. Além de cunhadas. E sócias, né? É isso É mesmo. difícil acontecer, né? Dois nomes de solteira e depois de casada também o mesmo nome. O mesmo né? nome. Exatamente. Parece que nós é que somos irmãs. Mas até parecem, né? Fisicamente, vocês duas também parecem irmãs. Sim. Gi, como surgiu a sociedade de vocês duas? E o que levou vocês a empreender no mercado de joias? Nós duas estávamos numa fase muito parecidas. Eu também sou formada de administração, a Babi também. A gente sempre conversou muito, nós duas sempre nos demos muito bem, nós duas, né?
sempre juntas. E a gente sempre conversou sobre muitos assuntos. E trabalhamos em vários lugares diferentes, né? E nós estávamos numa fase de vida muito parecida, como mães, né? Como esposa, no lar. Só que os nossos filhos com idades muito diferentes. E nós conversando numa brincadeira, daí nós sentamos para conversar verdadeiramente e vendo, né, as qualidades que ela tem, pontuando aquilo que eu imaginava, né, que eu tinha de qualidade. A gente decidiu começar, né? Foi um período de oração, foi um período que a gente, né, conversou muito por meses para ver, é isso mesmo, né? Pedindo alguns sinais, até que realmente, não, é isso mesmo. E aí nós começamos em 2020. E o mercado de joias, nós temos familiares, né, da nossa família, quer dizer, né, dos nossos maridos, que já vem de uma cultura de joalheiros, né, onde tinham tios que ensinaram para os sobrinhos, né, e isso veio crescendo, perpetuando na família. E é um mercado que, para nós duas, sempre foi muito atrativo. E familiar também, sim, né? Exato, justamente por isso também. E que mulher que não gosta de joias, né? Oh, meu Sim. Deus, Então, claro. e mais isso, né? Além Sim. de nós gostarmos. E assim surgiu a Chermon. E o nome Chermon? Qual é o significado? Pode contar também. Deixa ela falar. Significa aquele que vasculha as montanhas, no sentido de um minerador, né? Aquele que vasculha, que tira, que extrai o ouro de uma montanha, do minério mesmo. Esse é o significado. Puxa, que nome poderoso. É o significado né? francês. É francês, né? Isso. Bárbara, como você descobriu a sua paixão pelo design de joias? Foi algo que sempre teve no teu coração? Ou foi um talento que você descobriu quando houve essa possibilidade de vocês se associarem e terem a Chermon? Para ser uma resposta rápida, é isso mesmo, né? Ela surgiu junto com a Chermon, justamente porque haviam outros talentos, né? Sempre voltados um pouco mais para a área de artes, assim. Sempre fui muito criativa, mente muito fértil. E tanto que minha família brincava que eu vivia no fantástico mundo da Barbie. Porque eu criava histórias na minha cabeça e quando eu via, eu estava lá viajando. Mas eu não via muito valor nisso. Não via onde eu pudesse colocar essa criatividade e tornar isso algo com que eu pudesse trabalhar, algo sério. Então, a facilidade que tinha para desenho, a facilidade que tinha para escrita, para dança, sempre foi algo que estava em mim, mas eu não enxergava isso como algo valoroso. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar para as joias, né, que como ela disse, já era algo que vinha da família. Eu comecei a olhar ali e falei, nossa, aqui eu consigo colocar esse talento como trabalho, como profissão. Então, de repente, é para cá que eu vou colocar meus esforços. Mas isso veio junto com a maternidade e é um dos propósitos que, inclusive, nos uniu, a maternidade, porque isso veio em primeiro lugar. Então, como eu já disse no início, esse sonho ficou na gaveta. E aí, no momento em que nós conversamos sobre a Chermon, sobre a possibilidade de ter um negócio juntas, como eu nunca tive muito o lado da comercial latente, e sim a parte mais da criação, e a Gi já veio com essa expertise dela, como você bem colocou, as peças do quebra-cabeça se encaixaram, né? Porque eu tinha um lado e ela tinha o outro, e isso se encaixou perfeitamente. E daí surgiu a paixão de fato pelo design de joias, porque até então eu gostava de desenhar, eu gostava de escrever, eu gostava de dançar, gostava de criar. E aí, focando o talento na joia, eu fui me descobrindo nesse mundo e hoje é um prazer estar desenhando. Não é como se estivesse trabalhando. Até você tá lá desenhando e se sente meio culpado. Tipo, não, parece que eu não tô trabalhando. Não, eu tô trabalhando. Porque é um prazer. É uma paixão. Uma paixão. Que bacana. Gi, pode compartilhar a sua visão estratégica e o desejo de criar um significado
que leva a buscar esse nicho do propósito, da beleza? Porque a Bárbara cria e você comercializa. E unir isso, destacando isso, essa sensibilidade artística e você trazer isso para o comercial. Como que é isso? A gente, como a gente conversa muito, né? A gente discute muito sobre as coleções, sobre as peças. E a gente tinha algumas opções para trabalhar com as joias, né? Na Chermont. Ou fazer algo tradicional, que é o que todo mundo faz, né? Sim. Vender as mesmas peças, onde todo mundo tem. Nós temos, mas não uma grande variedade, como as joalherias geralmente têm, né? E nós limitamos, então nós temos uma porção onde é o que todo mundo vende, e nós decidimos trabalhar com a questão do autoral, das coleções, do desenho, da arte e dos significados de cada peça, né? Não é uma coisa aleatória, óbvio, né? Nós buscamos as tendências, vemos o que o mercado fala, o que a moda fala, mas a gente não se limita a isso, né? Nós oramos, pedimos direção de Deus, daquilo que cada coleção, né, que nós temos feito, elas têm um significado Exato. espiritual em cada uma delas, né? Por exemplo, a coleção que nós fizemos, a última, chama-se O Eterno. Então, ela tem um significado muito profundo. Sim. De eternidade, né? Você né, esteve conosco. Então, não é só uma peça, né? Não é só uma joia. Então, nós trabalhamos em cima disso, do significado que cada peça tem para cliente, né? Entender que ela não vai comprar só uma joia. Aquela joia tem um significado, fala disso. Para o momento dela, às vezes aquela coleção, aquele significado faz muito sentido. Por exemplo, nós temos uma cliente onde um dos anéis que nós lançamos, que é o sinete e o sigilo, o nome dos anéis, que é aquele anel de dedinho dos reis antigamente, que selavam. Então, para ela, aquilo foi um significado muito profundo. Sim. Dela adquirir aquele anel, ela colocou uma frase, né, um significado, a gente gravou para ela no anel. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Que essa particularidade com a cliente, né? Essa singularidade. Isso. E as nossas clientes, né? Uma grande maioria se tornam nossas amigas, né? Sim. Patrocinadoras do programa também, né? Sim, faz parte. VIP Diamond. VIP Diamond. Então a gente tem trabalhado a questão comercial nesse sentido. Uhum. E a gente conversa muito sobre isso. Não é apenas vender por vender para nós. Óbvio, né? Nós queremos vender muito. Quem não gosta de dinheiro, né? Sim, todos nós. Sim. Porém, para nós é além disso. Isso é uma consequência do nosso trabalho. Mas para nós é realmente que a mulher compre aquela peça e se sinta bonita. Ela tenha prazer em utilizar aquela peça. Ela não se arrependa de ter pago o valor por aquela peça, porque ela realmente gostou muito. Aquilo... São peças atemporais, né, gente? Sim. As cores também. As cores. E a singularidade e o nome de cada coleção. Sim. São coleções incríveis. Isso. Obrigada. Eu olhando para ela, para você, né? Tudo bem. Obrigada, viu? Você fez um elogio às nossas coleções. Fico muito feliz. Eu sou fã, né? Eu sou fã da coleção de vocês. Nem vou falar nada, né? Eu sou completamente fã. Coisa linda. Sim. Mas é dessa forma que nós temos procurado trabalhar na questão comercial e até mesmo de marketing, dessa forma. Exato. Bárbara, conta para nós sobre sua paixão pelo design. Você comentou que foi quando iniciou a Chermont que você despertou para a questão do designer. Mas essa questão, eu acredito que encontrou o propósito da sua vida, porque você falou que você faz as joias que você nem parece que está trabalhando, que você está se divertindo. Como que você encontrou essa paixão? Foi justamente no momento em que eu entendi que aquele talento que Deus tinha me dado não era algo sem valor. E a partir do momento que eu olhei para esse talento com esse carinho, com essa intenção,
de colocar isso como um propósito, entendendo, por exemplo, a questão da história de cada peça, conversar com a história da cliente, aí você olha para a peça de um jeito diferente. Você olha para aquilo não só como algo que eu quero desenhar para vender muito, ou algo que o ChatGPT diz para mim que vai vender bem esse ano, porque é a cor da tendência do ano. Você olha aquilo como algo a mais, como algo que vai trazer para nossa cliente, nossa amiga, uma lembrança, uma memória de um momento importante. Ou talvez até trazer para ela a consciência de quanto aquilo foi importante. Porque o que acontece é que, às vezes, a mulher não se encontra, não se acha merecedora de celebrar determinadas conquistas. Das menores às maiores. Sim. Sempre com aquela síndrome como fala? Da síndrome da impostora. Sim. Né? E aí não se achando digna de celebrar. Não, eu vou comprar uma joia para mim, para celebrar esse momento. Algumas delas, elas travam nesse momento. Ela espera que o marido vai dar, ou o pai vai dar, ou o filho vai dar. Mas ela, às vezes, não se presenteia. Então, aquela joia vai vir justamente nesse momento. E se a história da joia conversar com a história dela, assim como alguns anéis da coleção Eterno, por exemplo, né, tem o anel, o sinete, que ela já falou, é como se fosse a marca que os reis deixavam. Então, a gente falou sobre isso, sobre você deixar sua marca no mundo, no seu trabalho. Então, é uma joia que quando ela está usando, ela lembra, não, hoje eu vou agir com intenção. Eu vou deixar minha marca no mundo, vou usar o meu talento em prol de alguma coisa. Assim também o anel legado, que é justamente a pessoa... Esse aqui, esse é o anel legado. E esse aqui? Esse é o anel fonte. E ele é fonte, a gente conhece a fonte, né? Nós todas aqui temos a mesma fé, a fonte que nos inspira. E muitas vezes nós podemos ser esse caminho dessa fonte para a vida de outra pessoa. Então, cada anel nosso, a nossa intenção é essa. Que as histórias, se a cliente não tem uma história que ela quer contar com uma joia, eu quero que ela olhe a história da nossa joia e veja a história dela. Conecte com ela. E conecte. Então, a paixão vem disso. A paixão vem de contar histórias. E de ver isso acontecendo na vida das pessoas. E de ouvir quando alguém vem contar, olha, eu comprei esse anel porque esse anel fala comigo. Ele conta a minha história. Isso, e aí a né? pessoa conta a história para nós. Isso enche o coração. É realmente emocionante. Tanto ver as clientes trazendo isso para nós como um feedback, quanto ver as peças nascendo. Normalmente, quando a gente vê ela pronta ali depois, eu desenho ela à mão. Eu não trabalho hoje com um desenho em 3D. Mas aí a gente vê o 3D, é uma emoção. Aí você vê a peça crua ali, saindo da mão do Ourives, ainda sem cravação, já é outra emoção. E aí quando a gente recebe ela toda pronta, polida, com a pedra, é outra emoção. Eu choro. É muito legal. É apaixonante. De vocês falarem aqui, imagina vocês vivendo isso todos os dias, do fato de vocês falarem, eu estou apaixonada aqui, dá para sentir o que vocês estão falando, isso é incrível. E deixa eu só pegar uma situação que até que a Babi falou, que é bem interessante. E é um dado, nós estamos juntas, vai fazer 5 anos, né, trabalhando, e a gente percebeu que é muito raro a mulher comprar uma joia de ouro com brilhante, seja lá o que for, cara pra ela. É muito raro. Compra pra filha. Compra pra filha, compra pra sobrinha, compra pra, né, afilhada. Ela espera ganhar. Então, ela espera ganhar do marido, ela espera ganhar do noivo, do namorado, ou as amigas juntarem. É muito raro. Nós temos, assim, poucas clientes. Uma delas é você. Mas eu adoro me presentear. Mas é muito... Eu vejo que isso tem a ver, Mirtes, com 2 questões. A mulher saber quem ela realmente é e que ela é digna do seu valor. Sim. Né? E ela quebrar uma barreira mental da estima, da autoestima e baixa estima, sabe? Então, eu vejo essa diferença. E nós vemos isso, é muito claro. Elas olham, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem lá um brinco de R$1.500, de ouro com diamante, enfim. Aí tem uma outra peça que é uma joia também, mas é de prata, com banho em ouro, né? R$500. Não, eu vou nessa de 500. Né? Queria essa, mas eu vou nessa.
Então, a gente percebe isso na mulher. A mulher, ela acaba que ela não se presenteia com coisas caras e eu vejo isso tem a ver com valor. Nós sempre conversamos isso, né? Sim. Até porque a gente teve uma cliente conhecida, né? Deve ser conhecida sua, não sei. Você que me diz. Mas é uma cliente que veio me contar num aniversário. Eu não a conhecia, era amiga da Gi. E ela contou justamente isso, que ela comprou e dela veio me contar que ela tinha comprado. Quando ela notou que ela ficava arranjando, como se fossem desculpas, não foi essa palavra que ela usou, para não comprar aquela joia para ela. Como se ela não fosse merecedora. Dava para o marido, dava para a filha. E ela falou, e eu percebi em mim uma crença limitante de que não era para mim. Ah, não, mas você vai usar isso? E aí, quando ela se percebeu, ela falou, não, vou comprar essa joia, eu mereço essa joia. E a partir do momento que ela nos contou, nos abriu os olhos, assim, até para as outras clientes que vêm até nós, a gente consegue notar, quando não é uma questão financeira, mas um limite mesmo. Talvez eu não mereça. E a gente pode deixar essa pergunta para nossa ouvinte também, Sim. né, Gi? Uhum. De repente, ela se olhar numa situação dessas e se aperceber. Uhum. Que ela é merecedora. Ela é merecedora de ter uma joia, ela é merecedora de buscar os melhores. E vocês têm coleções incríveis. Tem um anel, que eu não lembro qual que é a coleção, que eu tenho uma paixão por ele. A Gi sabe qual que é. Você tem um igual, Gi. O que eu uso nesse dedo aqui, um quadradinho, assim. O O linha. Gente, eu sou eu tenho o brinco, tenho Isso, eu brinco. e o anel. Eu tenho uma paixão por aquele anel. E são linhas retas. Mas ele tem um significado para mim, porque ele é de ouro, sim, e ele tem um designer assim que fala da simplicidade de quem eu sou, do ouro, de quem eu realmente sou. Então, assim, aquele anel, exatamente como vocês estão falando, ele conecta comigo assim de uma forma que eu gostaria de usar ele sempre. É claro que por conta aqui do estúdio não dá para também usar todo o tempo. Preciso usar essas joias lindas aqui também. Porém, é aquele anel que conecta com você. E eu acredito que vocês devam ter outras clientes também, assim como eu, como outras mulheres que também conectam. Sim. Mas esse apontamento é incrível que vocês fizeram. Para que a nossa ouvinte esteja percebendo isso também. Atenta a isso, né? Eu ouvi esses dias atrás um podcast do Dr. Jonatas. E ele falava justamente sobre isso. Na verdade, o podcast é enorme, fala sobre várias outras coisas, mas tem um trechinho que ele fala sobre a gente celebrar as pequenas conquistas. Então, a joia não é só ela se olhar como merecedora daquela peça, mas ela notar um feito na vida dela, uma realização, e celebrar aquilo. E se valorizar por aquilo. Eu consegui não só uma graduação, já é comum se presentear numa formatura. Mas, às vezes, um projeto que você finaliza que foi muito desafiador, que te tirou da zona de conforto, que te fez buscar um curso que você queria muito começar e, de repente, estava lá postergando e, de repente, começou e finalizou. Então, celebrar as conquistas, sejam grandes conquistas ou conquistas daquela que só o teu coração sabe o quanto foi difícil realizar. E aí, celebrar. E por que não celebrar marcando com uma joia? Por que a joia marca esses momentos? Porque a joia é eterna. Sim. Então, o linha você vai usar e, de repente, num momento que você cansar, você pode até passar para uma outra pessoa e ela vai continuar contando a tua história através daquela pessoa. Sim. Então, por que a gente fala de joias, né? Justamente por isso, porque ela é eterna e ela pode ser passada. E se a pessoa não vai usar a própria joia, ela pode derreter e fazer uma outra e ela ganha um outro significado. Então, é por isso que a joia marca muito esses momentos importantes. E é por isso que a gente sugere a joia como um momento, para celebrar esses momentos. Isso, e ele perpetua legado, né? Ele Exato. Perpetua legado. Joias perpetuam legados. Sim. Bárbara, o que inspira você na criação de joias? Olha, além das histórias das clientes. Além. Principalmente, a gente já começou falando que a gente sempre ora no começo, né? Sempre entregando para Deus. Então, a maior inspiração, a fonte de inspiração é Deus. E, no mais, as histórias das clientes já nos trazem muita inspiração.
os desejos delas também. Às vezes surge alguém que gosta muito de uma coleção e de repente comenta, mas se esse anel tivesse tal pedra, ia ser muito maravilhoso. E aí a gente começa a abrir os horizontes, falar, por que não, então, trabalhar, de repente, indo para esse lado? Ou a própria arte, a própria natureza. De certa forma, a gente tem um grupo, vários grupos, pra gente falar de assuntos diferentes. Nós duas, pra gente se achar depois. Isso. E aí a gente tem um grupo chamado Ideias, e um grupo chamado... Financeiro. Outro isso. grupo chamado Fotos, outro para não esquecer, e assim... Isso. Olha, gostei da ideia de vocês, hein? Olha só, uma Sim, sugestão que para que... Olha... a gente consegue direcionar um pouco melhor insights aí. as conversas. E aí, nesse grupo de ideias, vem isso. Vi tal coisa, vamos fazer uma coleção disso? Daí a outra já vem com 3, 4 tópicos. Nossa, daí pode ter isso, pode ter aquilo. Aí, vamos fazer? Vamos. Vai ser a próxima, vai. Aí, passa uma semana... Olha essa ideia, olha essa coleção, vamos fazer coleção assim? Daí já vem uma enxurrada de ideias de novo. Então, vem de tudo. Atualmente, sempre inspirada por Deus, sempre com o foco em contar histórias para as nossas clientes. Mas tem vindo da natureza. Essa coleção que a gente trouxe aqui é uma das primeiras, né? Que é da Eterna Primavera. Então, seriam as cores que a natureza nos traz, não só as flores. Então, alguns anéis, a gente falava sobre a beleza do pôr do sol. Então, o anel não é o desenho do pôr do sol. Ele traz as cores do mix que Deus escolheu para o pôr do sol. E aí, a gente falava nessa coleção que a beleza de Deus, a beleza da natureza, ela não é uma beleza que você precisa forçar para você ver algo incrível nela. Você não precisa insistir. Olha o pôr do sol, olha que lindo. Olha de novo. Veja como é bonito, não precisa. Você vai e você contempla. Você contempla o pôr do sol, o nascer do sol. Sim. E cada um com as suas cores, né? Sim. A natureza é assim, ela te tira o fôlego. E a ideia da Eterna Primavera era trazer essas cores para que fosse agradável aos olhos, com harmonia. E não aquela beleza que precisa olhar de novo, tentar entender, sabe? Então, essa coleção trazia isso. Então, totalmente inspirada na natureza. O Eterno, a inspiração era passado, presente e futuro. E tentar unir isso numa coleção que fosse eterna, que nunca fosse sair de moda. E... bem atemporal, né? Atemporal. Então, ali veio dessa necessidade de criar uma coleção que fosse... E ainda sem pedras, porque a gente queria vir com uma coleção toda minimalista. E o Línia, ele tá na coleção Eterno. Porque ele traz as linhas retas, imaginando a linha do horizonte, a linha do tempo. Então, é o Línia. E aí, ele tem os 3 pontinhos, né? Isso, tem. O brinco tem. Uhum. Que seriam as reticências, né? Sim. Então, é a linha do tempo. E ela continua. Olha como a criação da joia, ela tem todo um significado, né? Toda uma particularidade. Eu tô apaixonada, meninas. A gente olha para uma joia, não imagina o que tem tanto por trás desse universo. A criação, a confecção, a comercialização, toda essa infraestrutura da empresa, como vocês estão falando, as ideias que vocês têm de criar grupos para cada projeto ou para cada significado. Olha que interessante isso. Agradeço vocês trazer tanto significado para nossas ouvintes. E mesmo que não sejam 2, né? Nós somos 2 e eu faço grupos às vezes comigo mesma. Sim, também faço. Então, mantenho um grupo lá para manter uma... É porque daí quando a gente vai procurar alguma coisa... lembra, cadê? Não sei, né? E aí a gente vai ver essa necessidade. Eu tô falando para sócios, né? De repente, os que estão pensando em empreender, 2 sócias também que estão pensando em empreender. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, né? E tá na mão, né? O WhatsApp. Quem que não tá o tempo todo com o celular ali atenta ao WhatsApp? E esses insights, a gente pode todos eles colocar significado neles para poder... São ferramentas que nós podemos melhorar a nossa vida. A dinâmica do nosso dia a dia que está tão atarefado com tantas coisas, né? G, qual estratégias comerciais que vocês utilizam para divulgar as joias que a Babi cria?
A gente... Aliás, vocês duas criam juntas, né? Sim, toda. Não, tem muitos desenhos Mas que eu tô lá e desenha. ela tá do lado. Esse é um. Eu não tava encontrando o desenho, eu falei pra ela, não consigo, não tá saindo. Ela falou, vem, faz um negócio aqui. Daí fiz. Agora apaga. Saiu. Então, assim, eu desenhei, mas ela tava ali no Não, mas processo é muito junto. perfeito o desenho, né? Não tem, é uma habilidade mesmo. Então, hoje a gente trabalha através do Instagram, que é o nosso meio de divulgação, e nós temos uma loja online, um site, que é onde a gente faz a comercialização. Nós não temos loja física, né? Nós temos um sonho de ter um ateliê, né? Não para atendimento físico de venda, Ao mas público, né? para Uhum. clientes muito específicas, né? Mas nós trabalhamos online, 100% online hoje em dia. Temos feito alguns eventos, nós entendemos que, né, para quem empreende, evento sempre é algo... Esses networkings. Isso, é uma troca, então trazemos as clientes, então a gente se organiza, se prepara, faz parceria com locais, enfim, para fazer os eventos, porque nos valida como empresa, né? A pessoa Sim. olhar a peça na mão, ver a cor, o brilho é diferente, obviamente, põe no dedo, tira a foto, é diferente dela ver Sim. a foto no Instagram, no site, ou alguém usando. Então, nós temos trabalhado muito com eventos. Nós gostamos muito também, né, dos eventos, Sim, né? Nós também é uma gostamos desculpa, bastante. né? É uma desculpa para encontrar as amigas de infância. Sim. Exato. Pra gente se encontrar, conversa. Então, a gente tem trabalhado comercialmente dessa forma hoje. E é nesses momentos que a gente consegue essas histórias maravilhosas das clientes com relação às próprias joias, ou um desejo, um sonho, uma ideia que elas têm. Ah, dá para fazer? Eu tenho uma pedra da minha avó, será que a gente consegue usar ela e fazer uma joia? Eu tenho alianças de pai e mãe que não são mais presentes, posso fazer um anel com esse ouro? Então, é nesses momentos desse ao vivo que a gente consegue faz diferença, ter né? essa proximidade Isso. com as clientes. Isso, o site, por exemplo, não nos traria. Né? Não nos dá. Mas nossa loja é online, continua sendo online. E quem sabe um dia um ateliê pra gente estar mais pertinho. Quero fazer uma observação aqui que eu percebi que vocês duas, que têm tanto sucesso nas joias, os designers, é essa conexão de vocês duas. Porque a gente percebe aqui no estúdio, né, espero que nossos ouvintes também percebam, essa conexão de vocês. Porque uma fala, a outra complementa. Então, essa... E o que vocês consideram que esse sucesso, além dessa conexão que vocês têm, eu vejo que vocês não competem uma com a outra, que geralmente com mulheres, né, acontece muito isso. Uma amiga comenta algo, a outra já quer fazer, e tantas coisas que a gente vê no universo feminino, nessa questão de empresas, de empreender. Hoje, a gente percebe que menos mulheres são sócias de outras mulheres. Geralmente, os homens, a maioria das empresas que a gente conhece, os homens empreendem com outros sócios, né? São geralmente 2 sócios. Mulheres, é difícil, né? É algo desafiador, eu vou dizer difícil, vou dizer desafiador. O que vocês duas consideram que a empresa de vocês e a sociedade de vocês dá tão certo? Vamos falar segredo? ao mesmo tempo, vamos desejar. Não, vai ter... É segredo? Mas vai ser cada uma coisa. É segredo? Não. Bom. Não, porque a gente... Eu acredito, assim, que é algo que a gente sempre prima pela sinceridade sempre uma com a outra, certo. né? A gente sempre é muito sincera, muito verdadeira, e a gente não leva nada pro pessoal, assim, tipo, ai... Por exemplo, às vezes a gente manda mensagem assim, Babi, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu nem falo bom dia, boa tarde, boa noite, tudo, né? E eu sei que ela entendeu, e às vezes ela também Nossa, na ela correria... nem deu bom dia. Imagina se fosse assim, gente. Não estaria... Eu dou graças a Deus que ela não fica de frescura, porque senão eu também não ia conseguir. Então, a gente eu não acho que a consegue. gente não tem essa... E a gente sempre, desde o começo, quando a gente conversou e pela sociedade, a gente sempre falou isso, né? Aquilo que você não gostar, você me fala. Aquilo que eu não gostar, eu vou te falar. E não é pessoal. Porque nós duas temos jeitos também totalmente diferentes, né? Sim. Nós temos temperamentos bem opostos. Mas a gente se dá muito bem.
Então, eu acho assim, que a gente teve o desejo e a vontade de amar a outra, os problemas, né, os erros, os acertos, as falhas da outra. Entende? Por um bem comum daquilo que a gente entende que é um propósito, assim, né? No meu ver. Aí você chegou na palavra que eu diria se fosse 1, 2, 3 já. Desde o início, a gente tem o mesmo propósito. E a gente entende que a Sherman é um meio. E que não é o fim. Então, só de começar as duas... Assim, a gente entendeu que os nossos propósitos eram parecidos, se não o mesmo. Né? A gente tem a família como prioridade. E que a Sherman vem depois. Então, entendendo isso, já começa a dar certo o negócio. E aí, se complementando, como ela falou, o que eu tenho de ponto forte, ela tem de fraco. Eu coloquei de uma maneira esquisita. Isso. Mas assim, os pontos fortes e os pontos fracos, eles se complementam. E aí, nisso, a gente consegue ver as coisas dando certo. E é o que a Gi falou, a transparência, conversar, não ficar levando tudo pro lado pessoal. Eu comecei a rir uma hora aqui, porque eu lembrei uma coisa que eu nunca comentei com ela. Teve uma vez que eu passei horas editando algumas fotos, deixando tudo meio clarinho e tal. E daí eu mandei acho que 1 ou 2 para ela no WhatsApp, faz bastante tempo. E aí, vamos falar, conte. Aí eu mandei a mensagem e até hoje eu não sei o que Gi ela contando em podcast o Brasil inteiro. Mas foi muito engraçado. Hoje eu acho engraçado. Mas assim, era mais de meia-noite, eu tava super cansada. Tinha ficado um tempão. Aí, mandei, daí eu mandei... E aí, como é que você achou? Ela escreveu, ficou horrível. Ai, meu Deus do céu! Mas aí, na hora, eu falei, sem noção, né? Daí, beleza. Falei, não, tá tarde, eu tô cansada, eu vou dormir. Pode ser que no celular dela a luz estourou e no meu não tá. Vamos, calma, tal. Daí, no outro dia eu acordei e eu acho que ela não tava nem falando das fotos que eu tinha mandado. Eu acho que ela tava falando de outro assunto, porque a gente fala de muitos assuntos ao mesmo tempo. E aí, o fato de eu não ter respondido e reagido ali, né, de maneira de ter levado pro pessoal, foi ótimo. Sim. Porque nos outros dias, eu entendi que, de fato, ela não tava falando das fotos. Mas se na hora eu achasse que... não, poxa, que falta de noção, né? Falar assim. Olha, que interessante. Poderia... Se esses pequenos ruidinhos de comunicação fossem todos levados em consideração, não ia dar certo. Verdade. Então, a gente tem que entender que... às vezes, a pessoa... O outro lado não tá num bom dia. Às vezes, é você que tá num bom dia e nem percebeu. Sim. Então, a gente tem que aprender a ouvir um pouco mais, a contar até 10... eu acho até pela questão do temperamento que a gente tem muita paciência. Porque se eu fosse levar em consideração que ela é colérica, tem horas que eu falo, meu Deus, a gente vai me matar. Aí eu falo, conto uma situação, ela, não, papi, fica tranquila, tal. E eu já lá, me martirizando porque errei. E ela vem toda tranquila, sendo ela a colérica. Então... o fato da gente conhecer também nossos pontos fortes e fracos, e os nossos fracos às vezes são os mesmos. Sim, é muito interessante. Até às vezes acontece isso também, então ela me entende por esse lado. Eu fico brava com ela porque eu sei que eu sou igual. E ela entende que eu fiquei brava porque eu acho que ela também fica. Enfim, é uma coisa muito... É raro, eu acho. Então, assim, raro. Se eu puder deixar... vou deixar uma dica para quem está nos assistindo de como vai fazer dar certo uma sociedade. A gente não tem uma receita de bolo. Porque o ser humano, ele é imprevisível. Então, a gente entende que começando com o mesmo propósito é uma boa forma de começar. Se conhecendo. Porque se você se conhece, você já sabe quais são os seus limites. O que é seu ponto forte. De novo, falando disso, mas importante. Onde estão os meus talentos, onde eu posso focar, aonde eu preciso de um complemento. Quais são as minhas habilidades. Exato. Qual que eu preciso adquirir para esse projeto. Exato. Considerar a habilidade do outro também. Isso, porque às vezes o orgulho, ele... Sabe, como é que ela vai dar opinião aqui? Como assim? Quem ela pensa que ela é? Sim. Porque ela é melhor que eu?
Pode ser que naquilo ela seja bem Pode melhor. ser, é verdade. E tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus Porque por aí a gente isso. se complementa. Exatamente isso. E você se conhecendo, sabendo onde estão as suas falhas, e você vai iniciar com escolher um sócio, ou um funcionário, um terceiro, um fornecedor, que seja. Só o fato de você se conhecer já minimiza a questão de você errar. A probabilidade, minimiza a probabilidade de erro. Porque aí você já sabe o que você está procurando. Você vai procurar o que você não tem. Você foca em lapidar o teu talento e as tuas habilidades para você ficar melhor naquilo, ainda melhor. E aí você vai procurar complementar naquilo que você não tem. Então, se você vai procurar um sócio ou está pensando em começar uma sociedade, eu acho que é uma boa forma de você analisar. Foi nítido, né, desde o início, que a Gi tinha habilidades e desejos por trabalhar em coisas que eu podia sair correndo e não olhar para trás. Uma complementa a outra, né? Sim. Gi, eu chamo de Gi, a Gisele. Para as mulheres que querem empreender, estamos caminhando para o final, Sim. mas sentem que não têm respostas. Qual seria a mensagem de encorajamento que você deixaria para essa mulher? Eu acredito que oração, né? Para nós, a gente entende que a questão espiritual, ela faz toda a diferença num planejamento, num desejo de iniciar algo. E às vezes ir com medo mesmo, que é a minha fala, assim. Ai, tô morrendo de medo. Ai, vai com medo Vai com mesmo. Ai, isso aqui não vai dar certo. Vai dar certo sim, vamos fazer, porque é a frase, né? Antes feito do que perfeito, Sim. ela é uma verdade. Isso. Ela é uma verdade. Antes feito do que perfeito. Porque muitas vezes a gente fica pensando, não, mas esse momento agora eu não tenho dinheiro para abrir um negócio. Você nunca vai ter. Não vai ter. Porque sempre vai existir uma outra prioridade. Então, se abrir algo, empreender em algo ou iniciar um projeto é uma prioridade para você, não espere a condição ideal para fazer. Vai e faça. Porque se a gente fosse esperar, né, condição ideal, não, quando os meus filhos estiverem maiores eu vou, ou quando eu fizer uma pós, ou quando eu tiver dinheiro, a gente nunca teria começado. E nós começamos um ano de pandemia. Sim. A gente podia ter começado desistido, mas não, vamos indo. Então, não tem, assim, como que eu vou te falar? Não espere, sabe? Se você sente, tem o feeling, orou, você sente que Deus respondeu, vá e faça. Vá e inicie. Vai ser difícil? Vai. Vai ter um monte de coisa que vai dar errado no começo? Vai, mas não desista. Se é o propósito, é o que a Babi falou, nós temos um propósito como empresa. É o propósito? Vai, que no meio do caminho as coisas vão se assentando, né? Eu entendo realmente que Deus, quando Ele coloca algo no nosso coração, né? E eu entendo que Deus colocou no meu coração e no coração do Babi, porque a gente sempre conversa, o propósito como empresa que a gente tem, ela é o mesmo. Todas as vezes a gente fala, eu pensei isso, ela pensou a mesma coisa, ela pensou, eu pensei também, porque a gente entende que a empresa é algo espiritual para nós, né? Então, se existisse Deus ao longo do caminho, Ele vai dando condição, Ele vai aparando arestas, Ele vai conduzindo a gente no caminho. Mas eu entendo que a gente precisa permanecer olhando para Ele, Pro alvo. Pro alvo, exatamente. Gisele e Bárbara, muito obrigada por compartilharem suas histórias e inspirações com a gente. Foi um prazer ouvir vocês. Então, nós te agradecemos pelo convite, é uma honra estar aqui, é uma honra que as pessoas tenham dedicado esse tempo nos assistindo e conhecendo um pouco mais da nossa história. A gente espera que tenha sido bênção para vocês e que alguma dica, algum insight possa ter dado um start aí para alguma ideia de vocês. Ia ser muito legal saber, inclusive, deixem nos comentários. Por favor. Obrigada, amiga, mais uma vez, né? Obrigada, eu. Contar, para nós é muito gostoso, né? Relembrar a nossa história também, que às vezes acaba que a gente vai trabalhando, né? E vai ficando, né? Como a gente começou e ver o quanto a gente tem caminhado, isso é muito bacana e obrigada por essa oportunidade, amiga. Obrigada, de compartilhar. E para você que nos acompanhou, lembre-se que a verdadeira transformação começa de dentro.
Te vejo no próximo episódio. Até lá!